Novamente em Hebreus capítulo 6, todo domingo nós vamos voltar a esse texto, porque é o texto de base. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 1, 2 e 3, que diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, já expliquei sobre isso, né? As bases, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, que foi o tema da semana passada, e hoje o segundo fundamento, que é fé em Deus. Amém? Os outros eu não vou ler, que você já está lendo toda semana e vai dar tudo certo. Novamente eu queria pegar, irmãos, a raiz etimológica da palavra fé, e hoje foi importante que eu trouxesse 3 raízes. Você lembra, eu já expliquei sobre etimologia, que é o estudo da raiz das palavras, o que elas querem dizer no seu original. As palavras, às vezes, ao longo do tempo, sofrem mudanças, que é o que eles chamam de corruptelas, ou uma transliteração, que às vezes no outro país, aquilo dá um outro significado, outro sentido. Mas é importante que você entenda, quando eu estou falando aqui de etimologia, eu estou falando do que aquela palavra quer dizer no seu original. Tudo bem? Como o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego, o grego chamado grego koiné, que era o grego mais popular, né, menos técnico, nós sempre damos preferência a essa linha aí. Amém? Então vamos lá, né? Eu peguei 3 raízes etimológicas. A primeira no próprio grego. Você está vendo esses caracteres aí? É a palavra no grego. É como é que ela é escrita no grego, no caso aqui do grego mais atual, né? Fé, no seu original, a palavra era pistes. Repete? Não, pistes não. Pistes. Lembra de alpiste? Tira o al. Pistes. Tudo bem? E o que essa palavra queria dizer? Convicção de uma verdade sobre alguma coisa. Quando eu tinha certeza, convicção sobre algo, era a palavra que era usada, era essa. Então foi essa palavra que foi usada no Novo Testamento, pistes, para indicar uma convicção de uma verdade. Amém? Uma outra raiz importante, pistes. Uma outra raiz importante é fide. Você vai lembrar bem de fidelidade, né? Fidedigno e por aí vai. Que é a adesão incondicional a uma hipótese que se considera verdade, sem a necessidade de qualquer tipo de prova ou verificação. Isso tem a ver. Por quê? Porque nós, quando cremos em Deus, nós não questionamos a Deus. Se Deus é ou não é verdade, se a palavra de Deus é ou não é verdade, nós cremos que é verdade e não precisamos de uma contraprova. Amém? E por fim, a palavra fé em hebraico, que é emuná, e ela é um pouquinho mais densa, mesmo sendo menos palavras, ela é mais densa, porque ela significa crença, que mais? Firmeza, que mais? Constância, olha isso. Quando a Bíblia fala as pessoas de ânimo dobre, que não é constante. Olha como essa exigência de constância, ela é descrita na palavra de Deus. Uma outra, fidelidade. Veja que fé, no seu original para o hebreu, para quem era de Israel, não era só crença, mas também indicava fidelidade. Fica mais fácil para você entender, porque no Antigo Testamento, quando o povo se desviava, Deus não dizia os desviados, os afastados, Deus dizia os adúlteros. Porque a fé, para nós também quer dizer isso, essa aliança de fidelidade. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Amém. O que mais? Lealdade e segurança. Eu estava vendo uma pessoa especialista no hebraico e ele estava dizendo uma coisa que me chamou muita atenção. Ele dizia que para o hebreu a fé, muito mal comparando, seria como alguém que está num rio, uma enchente qualquer, prestes a morrer afogado, quase já sem forças.
e vê passando um tronco de árvore. E a pessoa então acredita que se ela se agarrar naquele tronco, ela então vai escapar. Dá para entender isso? Essa certeza de que eu vou me salvar, vai dar certo, a minha vida não será perdida. Diga graças a Deus. Então, colocada essa questão um pouco mais técnica, vamos avante aqui. Falando sobre fé em Deus, eu separei aqui alguns textos. Obreiros, eu preciso que vocês anotem estes, tá? Nós voltaremos a falar entre nós sobre esses textos, então, por favor, anotem as referências. Em Tiago, capítulo 2, verso 23, diz assim: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça. Isso quer dizer, foi acrescentado na vida dele essa ação de crer como uma justiça. Ele é justificado porque acredita em Deus e foi chamado o amigo de Deus. Romanos capítulo 4, verso 11 e 12 diz assim: E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Isso aqui está falando de Abraão. Para que fosse o quê? Pai de todos os que creem. Você já deve ter ouvido, você que é mais novo na fé, já deve ter ouvido falar, né? Abraão, pai da fé. Nós somos descendência de Abraão pela fé. Por causa disso, ele é o primeiro a crer em um único Deus na sua geração. Na época de Abraão, já havia acontecido o dilúvio, né? Foi muito tempo depois de Noé, e na sua geração, foi o primeiro que acreditou em um único Deus. Ele rompe uma cultura, ele rompe, um costume, um paradigma de acreditar em vários deuses e passa a acreditar em um só. Por isso ele é chamado o Pai da fé, o primeiro que crê, o primeiro que acredita. E nós somos considerados então filhos de Abraão, estando eles também na circuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que quando nós cremos no mesmo Deus de Abraão, da mesma forma que a justiça de Deus alcançou a Abraão, ela nos alcança também. Amém? E fosse pai o verso 12, né? Fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Eu sei que isso aqui talvez seja difícil para alguns, mas entenda, circuncisão, eu já expliquei aqui, é o que hoje nós chamamos de operação de fimose. O judeu tem que fazer isso, todos eles, nascidos homens, geralmente ao 8º dia de nascido, é feito essa cirurgia, arrancada a pele do prepúcio. Só que, para quem tem dificuldade de urinar, isso é uma cirurgia de correção. Mas para eles não, eles fazem isso por mandamento. Deus mandou como símbolo da obediência e da aliança ao Senhor. O nome disso é circuncisão. Tá claro? Esse cortar da pele do prepúcio é circuncisão. Nós que não somos judeus, pelo menos eu não sou, não sei se tem alguém aí que é, né? Eu não nasci em Israel, não sou descendente de judeu. Nós somos chamados de gentios, as gentes, os estrangeiros. E os estrangeiros, por óbvio, não faziam esse voto. Por isso que também era chamado de incircunciso. Trocando por miúdos, seria o equivalente a dizer os que têm aliança com Deus e os que não têm na própria carne. Tudo bem? A nossa aliança, a nossa circuncisão, já expliquei semanas atrás, ela é feita no coração.
através do sacrifício de Cristo. Amém? Mas aqui diz, os que andam nas pisadas, seguem as pisadas, os passos, né, da fé que teve o nosso pai Abraão. Hebreus capítulo 10, verso 38. Estão anotando aí, obreiros? Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, retroceder, voltar atrás, desistir, diz o texto, a minha alma não tem prazer nele. Isso quem diz é quem? Deus. Quem desiste, quem volta atrás, Deus diz, eu não tenho prazer. Qual seria o contrário de prazer, irmãos? Desprazer, desgosto. É o que Deus tem com aqueles que voltam atrás. E por fim, também Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz, ora, sem fé é impossível, não é difícil, não é complicado, não é complexo, é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. Sem fé é o que, irmãos? Impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Necessário. Creia que Ele existe e que é galardoador. Essa palavra significa o que dá galardão, que dá prêmio, que dá presentes, bênçãos dos que o buscam. Então, esses textos aqui não são só esses não que falam sobre a fé, mas esses aqui eu tenho como especiais, porque traz para nós entendimentos importantíssimos para o nosso crescimento com Deus. Principalmente esse último. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário, é uma necessidade que quem se aproxima dele, primeiro, creia que ele existe. Porque não dá para ter um relacionamento com Deus sem acreditar que Ele existe. Mas acreditar que Ele existe não é suficiente. Isso é importante, eu vou detalhar um pouco mais à frente. Acreditar que Deus existe não é suficiente. Tem muito cristão que não passou dessa fase. A pessoa piamente acredita que Deus existe, mas só.